Vascaíno, quanta decepção. O Vasco ontem perdeu de virada para a equipe do Sampaio Corrêa, que consequentemente derrubou uma série invicta nesse ano de 2022, jogando no estádio de São Januário. E a gente vai falar aqui sobre esse jogo, vamos falar aqui sobre os culpados, certo? E é o seguinte: medidas drásticas precisam ser tomadas no Vasco da Gama de uma vez por todas, certo? E é o seguinte: a gente vai falar também sobre a situação da rodada de hoje, porque a gente vai ter que secar o Ituano de tudo que é forma, de tudo que é jeito. Situação lá no STJD, que virou uma situação de vida ou morte para o Vasco da Gama, e a saída do Jorginho aí no Vasco da Gama, porque ontem todo mundo pedindo a cabeça aí do Jorginho. Bom, é o seguinte, deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e vamos lá para o vídeo. Meus amigos, o que a gente viu ontem foi uma vergonha. O Vasco da Gama não pode tomar duas viradas num jogo para o Sampaio Corrêa, jogando diante de 22 mil torcedores. O que é mais triste, meus amigos, que o Sampaio Corrêa detém aí a segunda pior campanha como visitante, com 18% nessa Série B. Só perde aí para a equipe da Tombense. E nesse momento, lamentavelmente, a gente vê o presidente do clube, o senhor Jorge Salgado, se escondendo numa frouxidão enorme, covarde, não vem a público para poder falar. Se há um culpado nessa situação toda, se chama Jorge Salgado. O elenco do Vasco é fraco, mas alguém contratou esses jogadores. E a 777 Partners tem culpa também, viu, seu Mário Coelho? Tem culpa também. Isto porque a 777 Partners, ela simplesmente adotou toda a estrutura do Jorge Salgado. Quem montou esse elenco foi quem? Foi o Carlos Brasil. Carlos Brasil continua trabalhando no Vasco da Gama e continua aí mandando, sendo adjunto do senhor Paulo Brax. O CEO do Salgado, né, o senhor Luiz Melo, continua aí agora como CEO da SAF do Vasco, o carro forte. Então, é muito triste a gente ver o Vasco da Gama sendo administrado da mesma forma como que é. Laureano, a 777 Partners não montou esse elenco. E eu digo para vocês aí, torcedor do Vasco, tudo que foi feito, tudo que foi feito com um aval da 777 Partners. O Salgado não deu um peido sem que o Josh Wand desse ok. Principalmente aqui nessa situação onde a vaca foi pro brejo. Aqui, ó. A 777 Partners deu aval para a contratação de Maurício Souza, né? Mas quer contrato até o fim do ano. A 777 Partners também participou aí da contratação de alguns atletas, como Carlos Palácio, desde o dia 7 de abril. Então, tem culpa sim. Contratou o treinador errado, passou pela empresa e a gente tem que ser honesto, íntegro com o torcedor vascaíno. E é o seguinte, ainda por cima, se fala aí de cláusula automática. Então, você que está esperando aí jogador de peso, você vai ter que ver, ó, Thiago Rodrigues, Anderson Conceição, Yuri Lara e Edmar, jogadores que têm cláusula automática ano que vem, possivelmente jogando a Série A. E fica toda essa hipocrisia. Culpam jogador, né? Mas ficam aí a semana toda aí
financiando essa pouca vergonha, essa diretoria de merda e passando pano aí em cima da 777 Partners. Bom, sobre a situação aí da classificação, meus amigos, é o seguinte: agora o Vasco da Gama vai ter que ficar secando hoje aí a equipe do Ituano, certo? A gente vai colocar a tabela aqui para vocês. Hoje é secador ligado, tá? Vamos colocar aqui para vocês verem, certo? Olha só, o Ituano vai jogar com Londrina. Ah, Laureano, o Sport e o Londrina voltaram. Sim. Até porque tanto o Londrina quanto o Sport pode chegar a 59 pontos. Então esse jogo hoje é uma decisão. O Sport e o Londrina não passa mais o Vasco, mas pode passar o Bahia, caso o Bahia tropece hoje jogando diante do Guarani de Campinas. Então, meus amigos, a situação ficou dessa forma aqui, ó. Se o Ituano vencer hoje, o Ituano vai para 57 pontos e o jogo lá, tá, em Itu, vira aí confronto direto. O Ituano vencendo lá, né, hoje joga por uma vitória na última rodada. O empate ou a derrota do Ituano já coloca o Vasco da Gama aí na Série A. Laureano, o Londrina pode chegar a 59 pontos e o Sport também. Mas é o seguinte, o Vasco tem 11 de saldo e essas duas equipes têm 2, né? Então o Vasco teria que tomar uma goleada aí na última rodada. Situação do STJD, pessoal, olha só, julgamento semana que vem, que pode ter um peso aí grande. E, lamentavelmente, a gente não viu a diretoria do Vasco adotando medidas aí, posturas com relação a esse julgamento, certo? Então, a gente espera aí que o Vasco consiga recuperar essa situação dos 2 pontos, porém, aí, o Vasco já conseguiria mais 2 pontos, e é o seguinte, dá para o Vasco da Gama, hoje, está na Série A, mas é lamentável a gente ter que torcer aí para julgamento contra o Sport, a gente secar a equipe do Ituano. Cara, isso verdadeiramente não é Vasco. E o pessoal pedindo a cabeça aí do Jorginho, certo? Eu acho que depois de ontem não tem clima mais para o Jorginho ser treinador do Vasco ano que vem. Saiu do São Januário ontem sendo chamado de burro, vaiado, tentou inventar aí numa escalação, não consegue repetir uma escalação, mas assim, o Jorginho também é o menos culpado nessa situação, porque ele não participou também desse elenco aí, certo? Não participou da montagem desse elenco. Mas eu espero que o Jorginho aí tome medidas, porque eu acho que é hora aí de rever algumas situações aí, de Edmar na lateral esquerda, de Thiago Rodrigues no gol, jogadores aí que inclusive estão cotados para continuar no ano que vem. Eu fico com o pé atrás, certo? Torcedor do Vasco, vamos torcer para que dê tudo certo aí. Se o Ituano vencer, a gente vai ter que ficar aí atento nesse julgamento aí, certo? Contra o Sport. Vasco neles e a verdade prevalecerá. E tem que vir um treinador de ponta aí ano que vem. Com um time bom. Valeu!